Quando nós estamos colocando no slide seguinte, fatores de proteção e fatores de risco, e o indivíduo está ao meio, estamos a procurar mostrar exatamente essa situação, que quer seja através da família, escola, trabalho, comunidade e mídia de uma maneira geral, nós sempre estaremos sendo analisados, estaremos correndo risco e poderemos estar também proporcionando riscos. É o caso de um profissional de educação física, se ele não se ater principalmente aos aspectos éticos do exercício profissional, mas também, de forma complementar, e a sequência é essa mesmo, aos aspectos que a legislação estabelece como o chamado dever de cuidado. Para exemplificar isso, alguns anos atrás, o professor Fanali, num evento aqui, no Congresso Internacional FIEP, citou o caso de um colega nosso de profissão que alugou a piscina de um colégio e ali fazia aulas na escolinha. Um belo dia, um menino, inadvertidamente, enquanto não tinha começado as aulas ainda, saltou a piscina, só que ela estava no processo de movimentação da água para filtragem. Esse menino, o pé ficou preso no filtro, o professor pulou, conseguiu salvá-lo, não houve lesão à vida. Mas o menino ficou com um defeito no pé. A família, através de um membro da família, entrou na justiça e esse profissional, na primeira instância, depois verificou-se que o dever de cuidado não poderia ser penalizado com tanta intensidade, o profissional foi penalizado porque não teve o dever de cuidado para os riscos inerentes à profissão, no caso específico, os riscos inerentes à saúde, já que nós somos profissionais da área de saúde. Muito mais por selo, e o slide que consta, Aristóteles e Platão, mostra isso com muita clareza, mas principalmente por determinação legal, basicamente a partir do ano de 1997, o ano de 1998, isso reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde. Bom, como que se ameniza então esses fatores, o que pode ser feito? É exatamente o que nós procuraremos mostrar no slide seguinte, que demonstra o início das universidades no mundo. A universidade chamada, a primeira universidade, do ponto de vista de tempo de estruturação, é a Universidade de Bolonha, do ponto de vista de atividades, é a Universidade de Coimbra e a Universidade de Paris. E a Universidade de Bolonha foi estabelecida a partir de uma necessidade da burguesia e dos comerciantes que precisavam que alguém olhasse o que a população necessitava, o que ela possibilitava, o que ela queria, e isso fosse transformado não só em informações gerais, mas também em informações legais. Daí o termo que está ali grafado abaixo da foto do Bartolo, conciliadores com a letra S, já que conciliadores com a letra C, é o que nós hoje chamamos de parlamentares, ou de bispo e arcebispo, concílio ecumênico. É a reunião de pessoas dentro de uma estrutura do mesmo nível. Portugal, por exemplo, adota, ao invés da figura prefeitura municipal, como no Brasil, adota conselho municipal, mas com a letra C. Conciliador, nesse caso, então, é o que ficou definido depois do período da Idade Média e, mais recentemente, chamados de juristas medievais. Ou seja, pessoas que veem várias situações, analisam como melhor ser feito e estabelecem regras e informações, se for o caso, informações jurídicas disso. Daí essa denominação, juristas medievais. É uma sequência, como está mostrado, do saber produzindo a ciência em prol da sociedade. Feita então essa demarcação do período, e nós estamos falando aí do ano de 1061, no Brasil especificamente, nós não podemos deixar de enaltecer e de citar figuras do imperador Pedro II, que levou o Brasil também à condição de uma aceitação e de um respeito na Europa muito grande pelo apoio à ciência,
do uso próprio ou da receita própria, financiamento de algumas pesquisas, por exemplo, algumas pesquisas do Thomas Edison, o chamado inventor da lâmpada, que tem uma série de outros artifícios e inventos também da sua lavra. Rui Barbosa, exatamente porque ele define, ressalta o que foi colocado antes sobre o ensino, sobre o civilismo e sobre a sociedade, e ressalta a importância do profissional da área de saúde, o profissional de ginástica, quando no texto dos chamados, do parecer de Rui Barbosa, a reforma do ensino, que hoje nós chamamos de educação básica, eles chamavam na época de ensino básico, esse parecer não é aprovado, mas tudo que se escreve no Brasil, ou que se definiu do Brasil entre 1867 e 1938, é a partir desse parecer do Rui Barbosa. E lá está inserido claramente a importância, citando um fisiologista norte-americano, Mesley, ele cita claramente a importância da atividade física, mas a importância de uma informação antecipada. Ele usa, inclusive, o termo anamnese, que essa informação antecipada facilitaria o desenvolvimento fisiológico das crianças e, obviamente, o desenvolvimento fisiológico seguinte ao que se pretende. O slide seguinte, que coloca o mapa do Brasil e a bandeira de Portugal, citando Brasil Colônia, é só porque essas determinações foram feitas para reforçar o que nós dissemos antes, ou para robustecer essa questão da necessidade de exames periódicos já constava nas ordenações afonsinas, nas ordenações filipinas e nas ordenações manuelinas. Só uma explicação, tem esses nomes porque eram determinações do rei, Dom Afonso, Dom Manuel e Dom Filipe. O nome do país chamado Filipinas nada mais é porque foi expedições portuguesas que ali aportaram e deram nome àquela região em homenagem ao rei de Portugal da época. O slide seguinte tem uma significância muito interessante e, no meu ponto de vista, muito forte para a educação física dos países de língua portuguesa. Essa é a capa de um livro que está sendo reproduzido agora e será lançado no 14º Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa, chamado Tratado de Educação Física dos Meninos para Uso da Nação Portuguesa. Esse livro é escrito por um médico brasileiro, um ano depois que foi criada a Academia Real das Ciências de Lisboa, hoje Academia das Ciências de Lisboa. Esse médico, Francisco de Melo Franco, posteriormente foi médico da família imperial portuguesa, veio para o Brasil, voltou para o Brasil, porque ele é da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, e foi estudar medicina em Coimbra. Retorna para o Brasil, vem para o Brasil com a família real portuguesa, e num trajeto entre a cidade do Rio de Janeiro, aliás, de Paraty, em direção a Santos, há um naufrágio e ele vem a falecer com 27 ou 28 anos de idade. Tem um outro livro dele chamado Medicina Teológica e complementarmente Medicina Teofísica, aonde ele mostra também essa questão da educação física. E qual é a grande importância do nosso ver nesse texto? Primeiro que inicialmente porque é o primeiro texto em língua portuguesa falando sobre educação física. De outra forma, é considerado pela Academia Médica Brasileira, pela Sociedade Médica Brasileira, o primeiro livro sobre puericultura. E uma outra situação é que talvez, da leitura desse livro, nós possamos entender o que atualmente o professor Carlos Roberto Jamil Cury, foi presidente da CAPES, foi do Conselho Nacional de Educação, diz que o termo física é oriundo de physis, as imanências do corpo humano. E o que o profissional de educação física atua não é na educação do físico, mas é na educação da physis para que possa haver uma melhor qualidade de vida ou de uso do corpo que por algum motivo tenha deficiências.
O slide seguinte é a capa do que nós citamos antes, as obras completas de Rui Barbosa, que no seu tomo número 10, no seu volume número 10, tomo número 2, eles são 3 tomos, 1, 2 e 3, é o parecer do Rui Barbosa, e nesse tomo 2 existem 26 páginas escritas sobre as aulas de ginástica e de educação física. O que é muito significativo por um motivo muito simples. O segundo tomo tem algo em torno de 200 páginas e fala sobre as 16 áreas de concentração da educação básica, que atualmente, volto a repetir, chamava-se ensino básico na época, hoje chama no Brasil educação básica, e hoje são 10 áreas. E aí uma outra informação complementar do ponto de vista jurídico. Desde essa época, desde a reforma educacional soltas, que aconteceu na capital, no Distrito Federal, leia-se Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Pernambuco, e que irradiaram para o país inteiro, as aulas de educação física já eram previstas como aulas de necessidade obrigatória. É por esse motivo, corroborando isso, que o slide seguinte, fazendo duas citações do preâmbulo do parecer de Rui Barbosa sobre o ensino básico, ele mostra que para formar uma nação laboriosa é importante o desenvolvimento, não só o higienismo, quanto o desenvolvimento do espírito, a questão da física. E no seguinte, ele mostra que não se ocupar da ginástica escolar, leia-se hoje, educação física escolar, é prestar um desserviço ao país. Posteriormente a esse material do Rui Barbosa, o Fernando de Azevedo, muito conhecido na educação, defendeu numa defesa para professor do Ginásio Mineiro em Belo Horizonte, escreveu um livro chamado Ginástica Escolar, a Poesia do Corpo, aonde ele também ressalta isso. E os próximos 4 livros escritos pelo Fernando de Azevedo também tem esse ressalto e essa conotação. A mostragem no slide a seguir das bandeiras da Alemanha, México, Portugal e Itália tem a intenção, numa sequência ou no modo ali colocado, a Constituição do México de 1917 é considerada um marco regulatório mundial sobre direitos sociais. E basicamente todas as constituições dos países que se tornaram república ou monarquia com o sistema de primeiro-ministro, tem na Constituição do México essa situação. E a educação física está ali consignada, mas também está consignada a preocupação que tem de se ter com o preparo e a análise das pessoas que vão praticar atividade física, o que nós no Brasil chamamos de exame periódico. Na Constituição alemã, principalmente a chamada Constituição de Weimar, que apesar de não ter valido durante muito tempo na Alemanha, é considerada a peça base até hoje no mundo. A Constituição da República Portuguesa de 1976 dedica um artigo inteiro a aulas de educação e cultura física e outros artigos ao desporto, e a nossa legislação, muito bem consignado isso pelo professor Tubino e pelo professor Lamartine, a nossa legislação desportiva é a partir da Carta Básica da Legislação Italiana, a chamada Carta de Lavoro. Os próximos 4 slides citados, todos eles versam sobre a Constituição brasileira. No primeiro, é a situação que nós precisamos de entender, que as pessoas dizem muito que é direito individual, direito em cláusula pétrea, ou seja, definitivo, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que as pessoas esquecem de ler a segunda parte da frase. Atendidas as qualificações profissionais que a lei especificar. É baseado nesse artigo, que vem desde a primeira Constituição Imperial, atual é a 8ª, que existe a obrigatoriedade do exame médico. E desde a Constituição de 1936, intervalado muito pequenamente na Constituição de 1968, consta também a questão da atividade física.
Não consta o termo educação física ou esporte. Essa só consta na de 36 e mais recentemente na atual, que é de 88. O artigo seguinte, o slide seguinte, aliás, ele é importante porque ele mostra que cabe única e exclusivamente à União definir questões das diretrizes gerais de educação e da forma de trabalho. E na nossa área especificamente, o governo federal transferiu essa situação do exercício profissional às ordens e conselhos profissionais. É por isso que o conselho é com a letra S. Ou seja, aquelas pessoas conhecedoras de uma determinada área que vão adaptar e implantar normas sobre a área específica. Então, quem estabelece normas sobre a medicina, não só o exercício, mas a atividade profissional, é o Conselho Federal de Medicina. Quem o faz sobre a área do direito é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem o faz sobre a área de atividades físicas, desportivas, recreativas e similares é o Conselho Federal de Educação Física. Daí, não é a conclusão, mas é a definição que a Constituição traz, que o exercício do magistério em educação física vincula-se a essa determinação constitucional. Da mesma forma que está lá que as diretrizes nacionais de educação, e o Brasil é um dos poucos países dos considerados mais desenvolvidos, daí a projeção que o Brasil sempre tem na agência da ONU que cuida da educação, a Unesco, é um dos poucos países onde a educação é fator de cidadania integral. O que significa isso? Em todas as regiões, em todos os quadrantes do país, o tipo de educação é único. Por isso que se chama diretrizes gerais, diretriz e base da educação nacional. Ora, nas últimas 7 LDBs, e na LDB, chamada LDB Imperial, em todas elas está lá consignado que as atividades de educação física, com o nome que o seja, são atividades, componentes curriculares obrigatórios da educação básica. E não poderia ser de outra forma. Por que essa afirmativa que nós estamos fazendo agora? Porque lá na frente nós vamos ver que a situação de que o exame médico não é obrigatório para a aula de educação física não é verdadeira. O slide seguinte, e aí nós estamos fazendo uma citação do Fernando de Azevedo, sobre o livro que ele escreveu, né, A Poesia do Corpo, Ginástica Escolar, a Poesia do Corpo. Ele mostra nós procuramos sintetizar nessa mostra dele a parte final. E tem a realizar um fim duplamente estético, o belo na forma e no movimento. Este, belo na forma e no movimento, é uma das definições mais clássicas do que seja a physis, que é um termo que não tem tradução nem para a língua portuguesa, nem para a língua espanhola, nem para a língua inglesa. É um termo de origem grega, que depois, por praticidade, foi, entre aspas, latinizado. O slide seguinte, para dar demonstração cabal do que nós dissemos antes sobre a LDB, é a transcrição do artigo 26 e o seu parágrafo 3º, que fala especificamente sobre a educação física. O próximo slide também demonstra, com o texto, o estabelecimento da educação física como profissional da área de saúde. O Brasil avança muito significativamente nisso, e os 2 slides seguintes o demonstram, quando ele regulamenta o exercício profissional da educação física. Muita gente faz confusão achando que é o exercício das aulas de educação física. O que é educação física? De acordo com a legislação brasileira, que estabelece as áreas de serviço, é o grupo número 6. Cuidados pessoais, dança, esportes, artes marciais, ginástica, natação e demais atividades físicas congêneres. É isso que está escrito lá numa lei complementar, que o próprio nome está dizendo, ela complementa a Constituição. Então, esse demais atividades físicas estabelecidas abrange essa situação. Daí, a Lei 9696
ter feito a situação de atividades físicas, desportivas, recreativas e similares. Só que eles criam a situação. Se o profissional que a executa, que é por ela responsável, não fizer exigência dos procedimentos estabelecidos, ele estará cometendo um ato de falta de cuidado, do ponto de vista da legislação comum, como também estará cometendo uma infração nas normas do exercício profissional, também chamado de Código de Ética Profissional de Educação Física. O slide seguinte já é de autoria, então, mais recente, né, de agora, do professor Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, onde a primeira frase que está aí colocada é muito objetiva. A educação física é paideia, é physis e é movimento. Como paideia, ela indica o movimento para fora de si, para o outro, para a convivência e para a democracia. Por essa situação e por outras, é que há necessidade de se ter cuidado com quem nós vamos lidar. No caso específico, ou na atividade laboral ou pré-laboral, do desporto de alto rendimento, desporto de rendimento, do desporto de participação ou do desporto escolar, estudantil, seja na esfera escolar ou seja na esfera universitária. Esse aspecto é muito de alguma forma realçado pelo professor Antônio Lopes Sá, recentemente falecido, que tem inúmeras publicações na área, mas principalmente a publicação Ética Profissional, onde ele demonstra isso com muita clareza e tem uma ligação muito forte com a área de educação física, porque ele dos seus 5 filhos, 3 são profissionais de educação física atuantes e 2 são profissionais de educação física por dupla formação acadêmica. O slide seguinte, mostrando um coração a pulsar, é exatamente uma exteriorização do que o professor Lopes Sá coloca anteriormente, que a felicidade do profissional só se completará se o mesmo entender o alcance do que faz com objetivos. Por exemplo, e não é porque eu faço parte com muita honra, com muito orgulho, do sistema Confef e CREFS, é exatamente com o coração que foi criado o sistema Confef e CREFS. Porque se fosse se fazer dentro dos preceitos de necessidade, de verba, disso, daquilo outro, talvez não tivesse chegado ao nível aonde chegou. O slide seguinte, com a citação a Shai Perelman, é um pensador de origem polonesa, contemporâneo nosso, e que ele mostra que as profissões não podem pura e simplesmente ficar no que a lei diz. Porque se for só para o que a lei diz, ele simplesmente estaria trabalhando na situação de conciliar, ou seja, adequar as situações. E aí ele cita entre a equidade e a justiça. E não é só aí que se faz com o ser humano. Esse espírito está latente na resolução número 46 do CONFEF, que são os 2 slides seguintes, que é basicamente para mostrar quem é o profissional de educação física. Essa resolução dá os ditames da intervenção do profissional de educação física. E ele coloca aí com muita clareza: o profissional de educação física exerce suas atividades por meio de intervenções legitimadas por diagnósticos. Você só pode fazer diagnóstico a partir do momento que você saiba para quem você está trabalhando, o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Por isso, a necessidade dos exames periódicos para que saiba como fazê-lo. Nós temos aqui dentro da sala e acompanhando os eventos, vários profissionais de educação física que sabem disso muito melhor do que eu, a questão, por exemplo, de treinamento e a questão de aulas de educação física escolar, quer seja o desporto olímpico, quer seja o desporto paralímpico. Isso vem também colocado, e aí já entra mais objetivamente no título da palestra, no título da apresentação, na Lei 9615, na modificação que a lei sofreu agora, que as pessoas têm chamado de nova Lei Pelé. O artigo 82A, e essa situação aí, só uma informação técnica, definiu-se de alguns anos para cá, que quando altera-se uma lei, para não precisar de mudar a numeração dos artigos,
e isso pode gerar problemas, se acrescenta letras. Então o artigo 82A é o seguinte ao 82. Teoricamente ele passaria a ser o artigo 83. Para não fazer isso, coloca-se 82A, B, C, o que seja. Então ele diz muito claro, as entidades de prática desportiva de participação ou de rendimento, profissional ou não profissional, promoverão obrigatoriamente exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas nos termos da regulamentação. Alguém pode perguntar, e o desporto educacional? Não precisaria de estar citado na lei do desporto geral, porque o desporto educacional faz parte, tem como seu público-alvo, no escolar, os alunos matriculados e frequentes nas diversas séries ou ciclos da educação básica, separados por grupos de acordo com faixa etária, de forma assistemática, mas dentro do sistema de ensino. Trocando em miúdos, só pode praticar o desporto escolar alunos da educação básica, frequentes e matriculados. No desporto universitário, são os alunos universitários, na modalidade de vinculação que tenham de forma universitária, seja graduação, mestrado, doutorado, atualização, especialização, o que seja. Com isso, o que a Lei Pelé diz? Para a prática de qualquer atividade desportiva, de participação ou de rendimento, é obrigatório. Ora, no Brasil, assim como em quase que toda a América Latina, prática de atividades, por exemplo, em academia ou estúdios de ginástica, é desporto de participação. É aquele desporto que a pessoa faz porque ela quer participar. Ela não visa obrigatoriamente a alta performance. Quem visa essa performance é o desporto de rendimento de performance. O artigo 89A também demonstra isso. As entidades responsáveis pela organização de competições desportivas profissionais deverão destacar profissionais. E um detalhe, a interpretação desse artigo aqui não é só para achar que tem de ter médico, enfermeiro e massagista e socorrista, não. Leiam o artigo. As entidades responsáveis pela organização de competições esportivas profissionais deverão disponibilizar equipes para atendimento de emergência entre árbitros e atletas, nos termos da regulamentação. De acordo com a regulamentação do Código de Saúde geral brasileiro e específico a cada estado, os profissionais da área de saúde estão aí inclusos. E o profissional de educação física é um desses profissionais. O próximo slide citado, e nós já estamos chegando à parte final, exatamente para mostrar que a introdução, o porquê que existe essa obrigatoriedade, a fundamentação, e aí eu estou citando o Código Estadual Público, o Código Estadual de Saúde de Minas Gerais, por eu morar em Minas Gerais e ter uma maior vivência lá. Mas todos os estados do Brasil foram obrigados, entre 1997 e 2006, eram 10 anos, a emitir o Código Estadual de Saúde, para que dele pudesse haver o repasse do recurso do Sistema Universal de Saúde, também chamado de SUS. De alguma forma, com alguma nomenclatura, cada estado tem o Código de Saúde. Pois bem, no artigo 82, ele estabelece o que é código, o que define o que é estabelecimento de saúde e o estabelecimento de interesse da saúde. O 81 fala em interesse da saúde. Interesse da saúde é quando tem a questão de internação. E o de interesse da saúde, ele lista uma série de outros, que se vocês prestarem atenção, principalmente os itens 5, 6 e 7, 5 e 6, têm vinculação com a nossa área. Se não enquadrasse aí, o item 12 deixa para a autoridade pública a definição. A autoridade pública já definiu que a área de educação física compõe a grande área da saúde. Da mesma forma, o artigo 84 dessa mesma lei exige exame clínico laboratorial às pessoas que exerçam atividade em estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário.
todas as pessoas que forem a clubes desportivos, a escolas, a locais de lazer, de diversão, de práticas desportivas, de hospedagem e outros, têm de ter exame clínico ou laboratorial. O exame, o atestado de aptidão físico-desportiva está aí encaixado. E quem faz esse controle? O profissional responsável técnico. Se for num hospital, é o médico. Se for num laboratório, dependendo do tipo de laboratório de análises clínicas, pode ser o médico ou o biomédico, pode ser até o bioquímico. Se for numa clínica fisioterápica, é o fisioterapeuta. Se for nos locais de práticas físicas, desportivas, recreativas e similares, é o profissional de educação física. Então, se ele não cumprir, ele está enquadrado na falta do dever de cuidado. Tá? O slide seguinte é uma apresentação feita pelo professor Pedro Amédio de Souza Sobrinho, que é de Belo Horizonte, trabalha nessa área há muitos anos, vai me permitir a brincadeira por ser amigo, se somar ele, o seu Bi e o Tunga, dá aí quase 200 anos de prática profissional na área, tá certo? Mas o importante é a frase final que nós destacamos. Ele fala na necessidade de se estabelecer procedimentos, que na nomenclatura técnica chama-se de protocolo. Este protocolo de risco poderia ser adotado e disponibilizado para que todas as academias a usassem tivessem mais segurança nas academias e clubes. Óbvio que ele está citando Minas Gerais, que também é onde ele mora, e ele é conselheiro do CREF 6. No CREF 6. Pois bem, o que ele está mostrando é o seguinte: nós, sistema conciliar de regulação do exercício profissional, e aí volta aquele slide da proteção e ao slide dos riscos, podemos estabelecer protocolos. Isso tem uma consubstanciação muito clara, muito definida, no próximo slide. Quando o Rui Barbosa, e aí voltamos não só ao parecer do Rui Barbosa, mas também ao penúltimo discurso que ele fez e que não pôde ler, ele foi convidado para ser orador e homenageado pela turma da escola, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP. Ele já estava doente, não pôde ir à solenidade, escreveu um discurso e pediu a um professor catedrático que lesse esse discurso. É a chamada oração aos moços. É uma exortação ao exercício profissional com ética e com qualidade. Se o patriotismo, pois, é uma religião, constituamos em torno desta o seu santuário. Um tabernáculo onde não penetre nem a cobardia, não é erro de digitação, não era dessa forma que era escrito, nem a imoralidade, nem a violência, onde o povo vá retemperar sua energia e a nação buscar os títulos do seu direito. Aonde que as pessoas poderão ter esse tipo de conhecimento? No saber, na ciência, transmitida pelo saber à sociedade. Isso só é feito, e aí é o último slide, isso só é feito se houver por parte da sociedade, efetivamente, e aí eu só estou citando o CREF 6, poderia ter colocado o sistema CONFEF-CREF, mas citei o CREF 6, para dar até a mesma linha de todo o material que estava sendo feito atrás, poderia, desde que haja uma interação entre as instituições, entre as agências formadoras profissionais, aonde o saber está sendo trabalhado, disseminado, que são as instituições de ensino superior e educação física, e a agência controladora do exercício profissional. Lembrando que, por força de legislação, todos os países que têm vinculação à ONU na área de saúde, e praticamente todos têm, aos programas de saúde da ONU, estabelecidos pela ONU, a presença do controle do exercício profissional da saúde tem de ser feita a partir de formação acadêmico, no mínimo, de nível técnico superior. O que no Brasil, teoricamente, e aqui não é assim, mas teoricamente, seriam os chamados cursos tecnólogos. É por esse motivo, por exemplo, que o curso de técnico em radiologia, que era ensino médio, passou a ser curso de tecnólogo, porque, além, mais do que a legislação, qual é a utilização que aquele profissional procurará
estabelecer, porque ele não mexe com coisas estanques, ele não mexe com coisas inertes, ele mexe com o ser humano. O resumo dessa última colocação é exatamente em função do título ou da intenção do tema da palestra, a obrigatoriedade de exames periódicos, para que eu, como profissional, possa saber como que eu vou lidar com aquele ser humano, já que cada ser humano é o próprio. Não dá para fazer uma análise matricial da leva de produtos. Isso não existe. Cada ser humano é um ser humano. Daí a necessidade do exame periódico. Volto a repetir, e como últimas palavras nesse primeiro momento. Não há legislação que diga objetivamente. Porém, há legislação que, mais do que objetivamente, obriga por aderência a essa implementação. Estou falando especificamente, isso é geral, nas 200 e tantas nações existentes do mundo, a constituição de uma nação. A Constituição nada mais é do que regras às quais todo mundo adere, seja nato, seja nativo, ou seja quem foi aquele país morar ou visitar. Muito obrigado.